Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, nessa semana estudaremos um outro aspecto muito importante da unidade entre os cristãos. Aprenderemos que a unidade entre os cristãos é uma das provas mais convincentes de que Deus faz parte da vida e da realidade da igreja. Deus não chama a você e a mim apenas para pregarmos o Evangelho por meio de palavras. Deus chama a você e a mim para falarmos do Evangelho também através do nosso exemplo. Um grande pregador disse que um ato, uma atitude vale mais do que 1000 palavras ou 1000 sermões pregados. Por isso, amigo ouvinte, quando demonstramos unidade e amor entre nós, isso se constitui num dos argumentos mais poderosos em favor do Evangelho. Em João 13:35, Jesus disse o seguinte: "Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros." Ou seja, as pessoas reconhecerão que realmente temos uma relação com Cristo, as pessoas perceberão que realmente somos discípulos de Cristo se nos amarmos. E obviamente que este amor se expressa na união. E quando as pessoas veem que somos unidos, que nos amamos, elas percebem que há realmente um poder a mais em nossas vidas que nos proporciona esse tipo de unidade. Afinal, os seres humanos são diferentes demais uns dos outros, na sua estrutura mental, na sua bagagem psíquica, as vivências familiares, os traumas, tudo contribui para que tenhamos posturas diferentes, para que tenhamos lentes diferentes com as quais interpretemos a realidade. E quando as pessoas percebem que, apesar de tudo isso, conseguimos nos manter unidos e em amor, as pessoas percebem que tem algo a mais, tem um poder a mais para que nós possamos ser o que somos, unidos, apesar das grandes diferenças, apesar da bagagem cultural e familiar totalmente diversa que temos em relação um ao outro. É por isso que nesta semana você e eu seremos incentivados a sermos cristãos, não apenas na teoria, mas na prática. É por isso que Deus quer incentivar a você e a mim a demonstrarmos por meio da nossa atitude na igreja que o Evangelho realmente é uma realidade em nossas vidas. Deus quer nos incentivar ao longo desta semana a demonstrarmos que a cruz realmente faz a diferença. Faz a diferença ao ponto de nos tornar um só, apesar de cada um ter a sua forma de avaliar e de ver a vida. O Evangelho nos torna um só, apesar de cada um de nós estar neste mundo com uma lente particular com a qual interpretamos a realidade. Que Deus ajude, amigo ouvinte, a você e a mim a demonstrarmos na prática que o Evangelho é uma realidade em nosso coração. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Quando estudamos sobre a unidade cristã, é fundamental termos como pressuposto de que a unidade da igreja é um dom, é um presente de Deus. Naturalmente, você e eu somos egoístas por causa do pecado. Naturalmente, não conseguimos ser unidos como deveríamos às demais pessoas. E é graças a Deus que você e eu podemos permanecermos unidos. De acordo com a Bíblia, é a cruz de Jesus Cristo que promove esta união entre os filhos de Deus.
Vou ler para você João 11, 51 e 52 e lhe explicar o que eu quero dizer com isso. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Nesse texto percebemos Deus em sua soberania, usando o próprio sumo sacerdote Caifás, mesmo sem Caifás o saber, para profetizar o que a cruz de Cristo faria em benefício dos seres humanos. Aqui é dito que por causa da morte de Cristo e sua ressurreição, ele reuniria em um só corpo, ou seja, a igreja, os filhos de Deus que andam espalhados, dispersos pelo mundo. Isso significa que a morte de Cristo na cruz, quando contemplamos o Cristo crucificado, que morreu por todos os seres humanos, nós nos tornamos mais unidos. A desunião, a barreira da desunião, ela é quebrada, porque quando contemplamos o que Cristo fez na cruz por toda a humanidade, percebemos que diante de Cristo somos iguais e temos o mesmo valor. É por isso que a cruz de Cristo é o fundamento para a nossa unidade como cristãos. E esta unidade como cristãos, ela é fortalecida quando nós expressamos e exercemos a nossa fé em Cristo por meio do batismo. Em Gálatas 3, 26 e 27, Paulo diz: todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E nos versos 28 e 29, Paulo diz que em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentil, não há escravo e não há livre. Todos se tornam um em Cristo. Quando você e eu cremos em Jesus e somos batizados por imersão, de acordo com 1 Coríntios 12, 13, nós somos batizados em um só Espírito. Ou seja, recebemos o mesmo Espírito Santo, temos o mesmo Cristo como Salvador, passamos a ter prioridades muito parecidas, em especial a salvação eterna. É por isso, amigo ouvinte, que sem Cristo não há unidade. Sem o Espírito Santo não há unidade. E quando você e eu expressamos a fé em Jesus, em sua morte e ressurreição, e somos batizados, passamos a fazer parte de um mesmo corpo, que é a igreja, que é o corpo espiritual de Cristo. Cristo é o cabeça, e desta forma poderemos trabalhar, viver em harmonia com os ideais de Cristo, e deste modo viveremos em harmonia com os nossos irmãos na fé. Deus, amigo ouvinte, promove a unidade entre os filhos de Deus, e isto é possível por causa da cruz de Cristo. Aprendemos que quando exercemos fé em Jesus, em sua morte e ressurreição e em seu sacrifício substitutivo, passamos a olhar para o mesmo ponto, passamos a olhar para o mesmo Cristo. E quando olhamos para o mesmo Salvador, nos tornamos pessoas mais unidas porque passamos a ter prioridades muito parecidas. Ou seja, quando você e eu aceitamos a Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Antes éramos inimigos de Deus por causa da transgressão da lei de Deus. Já que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi a nossa obediência perfeita em nosso lugar, agora você e eu somos amigos de Deus novamente. Quando exercemos fé em Cristo. De inimigos nos tornamos amigos. Entretanto, Deus quer que você e eu, após sermos abençoados com esse ministério de reconciliação de Jesus, Deus quer que nós abençoemos outras pessoas. Deus quer que você e eu ajudemos outras pessoas a se reconciliarem com Deus. Vou ler para você o que está em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 a 21.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebemos nesse texto de forma clara que quando Deus nos reconcilia com Ele por meio da morte substitutiva e reconciliatória de Jesus, Deus nos torna novas criaturas. Somos transformados. E como resultado de recebermos esta grande bênção de nós sermos novamente amigos de Deus, Deus quer que nós abracemos este ministério de reconciliação. Deus quer que sejamos embaixadores da graça de Deus. Ou seja, exortemos as pessoas para que elas também façam as pazes com Deus, assim como nós um dia fizemos as pazes com Deus. E Deus quer usar a você e a mim, amigo ouvinte, apesar de sermos pecadores, para Deus mostrar para o universo que Deus é tão amoroso e poderoso que Ele pode usar pecadores para falar do amor de Deus a outros pecadores. Deus quer que as pessoas percebam que, mesmo sendo imperfeitos, Deus pode promover entre nós uma unidade tal que nós podemos convidar outros pecadores a fazerem parte desta unidade cristã que existe na igreja. Deus quer que você e eu, ao sermos transformados pela graça, cultivemos a unidade e a reconciliação entre nós como membros da igreja e que levemos as pessoas a se reconciliarem com Deus. E quando manifestamos este caráter de unidade, sendo embaixadores de Deus para que outras pessoas se reconciliem com Ele, nós estamos, amigo ouvinte, mostrando para o universo o quanto Deus é amoroso e poderoso por Ele ser capaz de unir em torno da cruz pessoas com as mais diversas dificuldades, debilidades, limitações, bagagem cultural, estrutura familiar. Deus é capaz de unir em torno da cruz pessoas com as mais diversas tendências hereditárias que as levam a proceder das maneiras mais diversas em relação à vida. Ou seja, amigo ouvinte, quando a cruz se torna uma realidade em nossas vidas e somos reconciliados com Deus e desfrutamos da paz desta reconciliação, nós nos tornaremos embaixadores de Deus para convidarmos outras pessoas a se reconciliarem com Deus e a participarem da paz que nós desfrutamos por causa desta reconciliação que Cristo promoveu entre nós e a divindade. Que privilégio você e eu temos. Por isso, aproveite essa oportunidade, reconcilie-se com Deus e seja o embaixador desta reconciliação. Cristãos unidos a Cristo e unidos aos outros irmãos na fé, eles demonstrarão na prática que o Evangelho é uma realidade na vida de tais pessoas. Em 1902, a escritora Ellen White escreveu: todo cristão deve ser o que Cristo foi em sua vida nesta terra. Ele é nosso exemplo, não apenas em sua pureza imaculada, mas em sua paciência, mansidão e disposição cativante. Será, amigo ouvinte, que muitos de nós temos imitado o exemplo de Cristo
em sua paciência, mansidão e disposição cativante? Vamos responder a esta pergunta lendo alguns versos de Efésios capítulo 4 e de Colossenses capítulo 3. E esses versos servirão de termômetro para avaliarmos o nível, a temperatura do nosso cristianismo. Em Efésios 4, a partir do verso 25, lemos o seguinte: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeiro ponto, o cristão que permanece unido a Cristo e que é unido às demais pessoas pelo vínculo da cruz, não pode ser uma pessoa mentirosa. Verso 26, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A segunda característica, o cristão, ele fica irado, porque a ira é um sentimento, e sentimento tem que ser, obviamente, sentido e experimentado, porém o cristão não torna a ira pecaminosa. E como que a ira se torna pecaminosa? Deixando o sol se pôr sobre ela, ou seja, não resolvê-la com rapidez. Se ficarmos alimentando a ira e deixarmos para resolver no futuro, de acordo com o verso 27, estaremos dando lugar ao diabo. A terceira forma como a unidade cristã e a unidade com Cristo se manifesta, encontramos no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A Bíblia diz que a pessoa que roubava para de roubar, ou seja, há uma mudança comportamental. E o indivíduo passa agora não mais a roubar, mas a trabalhar com as próprias mãos para inclusive ajudar aqueles que são necessitados. Outra evidência de nosso verdadeiro cristianismo está na forma como nós utilizamos das palavras. No verso 29 é dito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Ou seja, quem fala palavras ruins, perversas, que destroem as pessoas, ele é um falso cristão. Ele não tem uma unidade verdadeira com Cristo. Porque quando nos unimos a Cristo, nos parecemos com Cristo. E uma das características é o uso devido das palavras. E no verso 31 é dito: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Pessoas acostumadas a gritarem com as outras, a serem impacientes com os filhos, são pessoas que não experimentaram uma verdadeira unidade com Cristo. E no verso 32 de Efésios 4, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A disposição em perdoar também é uma evidência muito forte de que estamos ligados a Cristo. Já em Colossenses, capítulo 13, encontramos também outras evidências de que o nosso cristianismo é verdadeiro e de que estamos realmente unidos a Cristo e que demonstramos na prática esta unidade. Vou ler, por exemplo, para você pode ler depois Colossenses 3, 1 a 17, eu vou ler apenas alguns versos por causa do tempo, e quero ler para você o verso 16, que diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui é dito que, como resultado da habitação de Cristo em nós, nós vamos nos instruirmos, nos aconselharmos mutuamente ao invés de nos acusarmos. Vamos nos aconselharmos, nos amarmos ao invés de ficarmos com disputas bobas por cargos na igreja. Vamos nos aconselharmos ao invés de nos criticarmos e nos afrontarmos. Resumindo, a pessoa que se encontra ligada a Cristo, ela vive como Cristo.
e ela é uma testemunha viva da graça de Deus para outras pessoas. Quando você é paciente, quando você é disciplinado, quando você é gentil na forma de tratar as pessoas, você demonstra que você está unido a Cristo. E com isso você se torna uma força muito poderosa de Deus para o bem. Agora eu também lhe digo que se você não está desenvolvendo essas qualidades de caráter, isso demonstra que o seu cristianismo é meia boca, diríamos assim. Você ainda não conheceu a Cristo de verdade. Fale com Deus a respeito e peça para Deus para que você imite a Cristo, especialmente em sua pureza, em sua paciência, em sua mansidão e em sua disposição cativante. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Como podemos permanecer unidos em meio à diversidade de opiniões que temos, especialmente em relação a alguns temas que não são essenciais à fé cristã? Pois Romanos capítulo 14 vai nos ensinar a respeito. O capítulo 15 também nos ensina, mas vamos analisar alguns versos de Romanos 14. Quando você tiver uma opinião diferente da opinião de seu irmão na fé, e isto não envolver crenças fundamentais da Bíblia, Romanos 14 incentiva a você e a mim a aprendermos a ser tolerantes para com aqueles que pensam diferente. É óbvio que há questões essenciais à fé cristã e que, se não forem aceitas, elas podem levar à divisão, à destruição da fé e atrapalhar a salvação da pessoa. Obviamente que em relação a pontos de vista que são considerados heresias, nós não podemos concordar. Mesmo que devamos respeitar as pessoas, não podemos concordar com elas, obviamente, e medidas precisam ser tomadas para que preservemos a pureza doutrinária da igreja. Entretanto, em assuntos periféricos, nós precisamos, mais do que qualquer coisa, aprendermos a ser tolerantes, a respeitarmos a opinião das pessoas. E é sobre isso que Paulo está tratando em Romanos 14, 1-6. Eu vou ler para você e vou lhe explicar o que a palavra de Deus aqui quer nos transmitir. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Haviam questões periféricas que estavam dividindo profundamente a igreja de Roma. E o que Paulo fez aqui em Romanos 14, 1-6 e ao longo do capítulo, bem como no capítulo 15, foi encorajar aos cristãos da igreja de Roma a serem tolerantes e pacientes uns para com os outros, para que não existissem divisões na igreja. E que questões eram essas? Muitos cristãos sinceros pensam que Paulo aqui está liberando o uso de carnes imundas e também que Paulo está ensinando que podemos guardar qualquer dia da semana porque isso é uma questão de opinião. Porém, uma análise contextual revela que esta interpretação, por mais sincera que seja, ela é totalmente distorcida por alguns motivos. Primeiro,
Paulo não está abordando a questão dos animais puros e impuros em Levítico 11, primeiro porque a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. E nós lemos em Atos 10:14 que mesmo após a cruz, os apóstolos continuaram obedecendo às leis dietéticas de Levítico 11. O que acontece é que em Romanos 14:14, temos um termo grego que é a chave para interpretarmos Romanos 14, 1-6. Em Romanos 14:14 é dito: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. A palavra impura no grego que aparece aqui é a palavra koinos. Koinos é uma palavra grega, amigo ouvinte, que se refere a uma impureza cerimonial. Isso aqui é muito interessante. Se refere a alimentos considerados imundos cerimonialmente, não se refere às carnes imundas. Por quê? Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, a versão Septuaginta, encontramos a palavra koinos em referência a alimentos considerados imundos cerimonialmente. Por exemplo, nós vemos que em Mateus capítulo 15, os judeus consideravam certos alimentos imundos cerimonialmente, caso eles não lavassem as mãos num ritual de purificação. Os tradutores da Septuaginta, quando querem falar de carnes imundas, eles não se utilizam da palavra koinos, eles se utilizam de uma outra palavra, a palavra akatartos. Esta palavra é usada no grego em relação às carnes imundas em Levítico 11 e em Deuteronômio 14. Então, se em Romanos 14 o assunto fosse carnes imundas, o apóstolo não teria utilizado koinos no grego, teria utilizado akatartos. Então, como no verso 14 encontramos esta palavra grega que é koinos, percebemos que a questão não é comer ou não carnes imundas, mas é comer alimentos considerados imundos cerimonialmente. E quando analisamos o contexto histórico, percebemos que eles estavam com uma dificuldade, se deveriam ou não comer carnes que tivessem sido sacrificadas a ídolos pagãos. Você vai para 1 Coríntios 8 até o capítulo 10 e você vê que ambas as cartas, tanto a carta aos Romanos como aos Coríntios, escritas aproximadamente ali na mesma década, essas cartas tratam do mesmo problema. Então Paulo está falando que não se deveria julgar nenhum irmão por questões de impureza cerimonial judaica. Cada pessoa deveria ser livre para ter a sua consciência moral e espiritual respeitada. Então, se a pessoa come ou não carnes sacrificadas a ídolos, se ela sente ou não que um alimento está contaminado cerimonialmente, isso é uma questão pessoal e não devemos ficar discutindo com a pessoa em relação a isso. Já em relação ao sábado, quando Paulo diz assim, que cada um deve ter um dia bem definido em sua própria mente, ele não está falando do sábado em si. Até porque o próprio apóstolo Paulo observava o sábado. Seria uma incoerência total Paulo observar o sábado em Atos 16:13, Atos 17, 1 e 2, e depois ele dizer que o sábado não tem importância. A questão aqui não se refere à observância do sábado em si, mas muito provavelmente se refere às várias festividades judaicas e dias de jejum. Paulo estaria dizendo o seguinte: cada pessoa é livre para celebrar ou não tais festas, desde que essas festividades não sejam vistas como um meio de salvação. E se uma pessoa quer jejuar num dia ou outro da semana, cada um é livre para decidir isso. Ou seja, em Romanos 14, Paulo não está incentivando as pessoas a pensarem de uma forma diferente daquilo que Deus revelou no Antigo Testamento em relação às carnes imundas, em relação ao sábado. O apóstolo Paulo está incentivando a sermos tolerantes para com nossos irmãos
e a não ficarmos discutindo em relação a questões periféricas quanto a um alimento ser ou não cerimonialmente puro ou impuro, por ter sido ou não sacrificado a um ídolo, ou por lavar ou não as mãos antes de comê-lo, e Paulo está tratando também com a observância ou não de festividades judaicas e dias de jejum. Que você e eu aprendamos com o texto bíblico aquilo que ele realmente ensina, e aí sim estaremos aptos para entendermos a palavra de Deus e para preservarmos a unidade entre nós cristãos. E ao mesmo tempo, preservarmos a pureza doutrinária da palavra de Deus. Quando você e eu nos aproximamos de Cristo, nos unimos com os nossos irmãos para cumprirmos com a missão de pregação do Evangelho. Mesmo que adotemos métodos diferentes para anunciarmos a Jesus Cristo, permaneceremos unidos. Isto é o que demonstra o texto bíblico. Em Lucas capítulo 22, verso 24, percebemos que os discípulos passaram por um momento difícil. É dito o seguinte: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Os discípulos, mesmo estando com Cristo, ainda permaneciam desunidos, porque precisavam experimentar de uma relação ainda mais íntima com o Salvador. Porém, amigo ouvinte, depois que eles se aproximaram ainda mais de Jesus, eles passaram por uma experiência que mudou radicalmente a vida deles. Antes eles eram desunidos. Depois de uma experiência mais profunda com Cristo, se tornaram unidos. E Atos 1,14 diz: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Essa expressão perseveravam unânimes, que encontramos também em Atos 2,46, ela significa perseverar como uma só mente. Ou seja, os discípulos, apesar das suas diferenças, passaram a ter uma só mente. Queriam pregar o Evangelho de qualquer forma para que Cristo voltasse logo. E o que proporcionou esta unidade entre pessoas que antes eram desunidas? Diz o texto bíblico, amigo ouvinte, que a oração e a comunhão entre eles foram os diferenciais. Nós não podemos ter unidade cristã se não orarmos ao Senhor por esta unidade. Quando nós oramos ao Senhor, estamos deixando de lado os nossos interesses pessoais, nossas diferenças pessoais, porque estamos buscando pela mesma coisa. Colocamos a pregação do Evangelho e o alívio do sofrimento da humanidade como prioridades. E isto faz com que as nossas diferenças pessoais sejam deixadas de lado. A oração e a relação íntima entre os discípulos fez com que eles se preparassem para uma grande obra. Percebemos que foi após esse tempo de união, de oração, de reflexão com Deus, que eles receberam de uma forma plena o Espírito Santo para pregarem sobre o Cristo ressuscitado através do dom de línguas. Deus derramou o Espírito Santo sobre eles, e eles falaram em vários idiomas, anunciando a Jesus Cristo para pessoas de várias localidades. Amigo ouvinte, se você e eu queremos receber o Espírito Santo, precisamos ter uma relação íntima com Cristo para que nossas diferenças sejam deixadas de lado, para que perseveremos com uma só mente em prol do bem comum da igreja, que é anunciar a Jesus Cristo e a sua segunda vinda. Não importa se você vai adotar uma metodologia evangelística diferente da de seu irmão. O que importa é que você anuncie o Evangelho de acordo com a Bíblia, de acordo com os princípios bíblicos. Métodos são métodos. Os métodos melhoram, se aperfeiçoam. O que importa é que não comprometamos a pureza da mensagem, a pureza da doutrina, e que tenhamos todos uma só mente. E esta uma só mente só pode existir se você e eu fizermos da oração um estilo de vida, para que possamos sermos alimentados do Espírito Santo. Amanhã
Finalizarei o estudo da semana mostrando para você uma coisa que é fundamental para a unidade da igreja: sermos cristãos bem convertidos que saibam cuidar dos irmãos pecadores. Entre as coisas que aprendemos nessa semana, aprendemos que um cristão que é unido a Jesus Cristo numa relação espiritual profunda, ele passa a agir como Cristo. Ele vai demonstrar na sua vida a pureza de Jesus, sua paciência, a mansidão de Jesus e a disposição cativante de Cristo na forma como trata as pessoas. E estudamos inclusive Efésios 4, 25 em diante, Colossenses 3, 16, e esses versos nos ajudaram a avaliar o nível da nossa espiritualidade, o nível da nossa conversão. Hoje eu quero repartir com você um outro texto que vai lhe ajudar a você avaliar o seu nível de conversão, a você saber se você é um cristão bem convertido ou mal convertido. Esse texto é muito forte e ele vai mexer com muitas pessoas, especialmente com algumas pessoas que têm feito uso da internet para difamarem irmãos ao invés de usarem a internet para amarem os irmãos. Vamos avaliar Gálatas capítulo 6, dos versos 1 ao 3, vou ler agora na nova versão transformadora. Gálatas 6, 1 a 3. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Esse é um dos textos, em minha opinião, dos mais importantes para avaliarmos o nível da nossa espiritualidade e o nível do nosso cristianismo. Esse texto diz que a reação de um verdadeiro cristão quando um irmão é vencido pelo pecado, a reação desta pessoa que é guiada pelo Espírito é agir com mansidão para ajudar a pessoa a voltar ao caminho certo, e a outra reação é ajudar a pessoa a levar os seus fardos. Percebo cada vez mais na internet que existem muitos cristãos mal convertidos. Ao invés de eles ajudarem os irmãos que se encontram vivendo uma dor por uma queda espiritual, eles contribuem para aumentar a dor deste irmão por meio de fofocas, por meio de boatos. Eu posso garantir para você que desse tipo de cristão, o inferno estará cheio. O verdadeiro cristão, ele não se contenta com a desgraça dos outros. O verdadeiro cristão chora com os outros. O verdadeiro cristão não impõe uma carga sobre a pessoa que errou. O verdadeiro cristão, de acordo com Gálatas 6, verso 2, ele leva a carga, o fardo do irmão. O verdadeiro cristão, ele não é fofoqueiro. O verdadeiro cristão cuida da sua língua, porque ele sabe que, de acordo com Tiago, capítulo 3, aquele que tem língua solta, ele e sua língua queimarão no fogo do inferno. O verdadeiro cristão espalha o amor ao invés de espalhar críticas. O verdadeiro cristão, a pessoa madura emocionalmente, ela não aponta os erros dos outros, ela aponta os seus próprios erros para crescer. Existem muitas pessoas que pensam que estão fazendo um favor para Deus enquanto estão fazendo um favor para o demônio. E eles são tão duros de coração que não conseguem entender as palavras de Gálatas 6, 1 a 3. Eles preferem adaptar o texto à sua índole perversa
do que moldar a índole perversa ao texto bíblico. Vou reler o texto, para não corrermos o risco de alguém interpretar o texto devidamente. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, ou seja, quem é guiado pelo diabo vai agir de outra forma. Quem é guiado pelo Espírito deve, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E o verso 2, ajudem a levar os fardos uns dos outros. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito, ele age com mansidão para ajudar o irmão faltoso. E além disso, quem é guiado pelo Espírito ajuda a pessoa a levar o seu fardo, ao invés de impor um fardo ainda maior, acusando a pessoa e expondo a pessoa. Em resumo, quem é guiado pelo diabo não trata o irmão faltoso com mansidão. Quem é guiado pelo diabo, ele coloca cargas sobre a pessoa ao invés de levar os fardos da pessoa. Eu pergunto, você tem sido guiado pelo Espírito Santo ou você tem sido guiado pelo demônio na forma como você trata o irmão faltoso? Essa é uma pergunta que só você pode responder a você mesmo ou a você mesma. E uma outra questão, em Gálatas 6, lemos também o seguinte no verso 1, e cada um cuide para não ser tentado. Não fale mal de quem errou, porque a dor que ele está experimentando hoje pode ser a sua dor amanhã. E assim como você gostaria de receber amor, compaixão, carinho e misericórdia no futuro, caso você erre, você deve demonstrar a mesma coisa para com seu irmão hoje. Porque Jesus disse em Mateus 7,12 que não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós mesmos. É o resumo de toda a Bíblia. Se você trata um irmão faltoso de uma forma como você não gostaria de ser tratado ou tratada, você é a pessoa mais hipócrita que pode existir nesse mundo, porque você está fazendo para o outro o que você não gostaria que fizesse para você mesmo. Amigo ouvinte, você tem sido usado, guiado pelo Espírito Santo para carregar os fardos dos seus irmãos na fé? Ou você tem sido o instrumento do demônio para impor uma carga maior ainda sobre eles? Reavalie o seu cristianismo, porque o inferno terá muitos cristãos. Muitos cristãos mal convertidos e que agem com mais impiedade do que muitos ímpios. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.